Gênesis capítulo 3. Eu já estou, se eu não estiver enganado, é 4, terça-feira, falando sobre Gênesis. E eu prometo aos irmãos que eu vou parar hoje e vamos entrar em outros assuntos, ainda que são assuntos diferentes, mas só no livro. Mas nós vamos parar no capítulo 3. Em outro tempo, nós voltamos a falar no livro de Gênesis. Hoje eu quero focar o estudo no versículo de número 15. Capítulo 3, versículo 15. Mas vamos ler o 14 e o 15. Os irmãos podem ficar sentados, nós oramos no final. Gênesis 3, o versículo 14. Começa aqui, Deus aplicando sentença sobre os agentes da entrada do pecado ao mundo. Então, o versículo 14 e 15 é a sentença de Deus sobre a serpente. Então diz: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, versículo 14 e 15, Deus está aplicando a sentença sobre a serpente. E quando nós analisamos esses dois versículos, nós temos de distinguir aqui a sentença sobre a serpente, o animal, e a sentença sobre a serpente, o diabo. Então, no versículo 14, nós temos aqui a sentença sobre a serpente, o animal. Por que Deus aplica uma sentença sobre ela? Porque ela se deixou usar por Satanás. E a sentença que Deus aplica é que ela será maldita. Será mais maldita do que todas as bestas feras que Deus havia criado, entre todos os animais do campo. E a aplicação aqui da sentença também, que ela vai andar com seu ventre rastejando no chão, no pó, e do pó comerás todos os dias da sua vida. Quando o texto diz aqui do pó comerás, não quer dizer que o pó é alimento da serpente, porque não é. Isso quer dizer que, involuntariamente, ela tem que engolir pó constantemente, justamente por andar rastejando o seu ventre na terra. Então, vou voltar a repetir. Deus não está dizendo que o pó será o alimento da serpente. O que Deus está dizendo é que, involuntariamente, ela vai comer do pó, por andar com a barriga rastejando sobre a terra. No primeiro dia que eu falei sobre o pecado, a tentação, que eu falei sobre a serpente, eu disse que há algumas interpretações. Uma das interpretações é que a serpente não andava, como uma... Como é que chama aquele animal que tem um monte de perninha? Como que é? É isso, centopeia? É, isso aí. Então, talvez uns dizem que ela andava dessa forma. Outros dizem que ela andava não com uma centopeia, mas ela flutuava. Eu até usei isso para falar da beleza da serpente. Imagine uma serpente como que voando e o sol batendo nas escamas dela, o brilho que seria. Eu falei da beleza que é uma serpente. A cobra, ela pode ser terrível e perigosa, mas ela é bonita. Principalmente aquelas que são mais coloridas. É uma coisa muito bonita. Então, se ela flutuava, ou se ela andava como uma centopeia, está difícil guardar essa palavra, a língua está difícil de falar, ou se ela andava como que em pé, nós não sabemos. O certo é que da forma que ela andava, até o momento em que ela cedeu ao diabo, ela não passou a não andar mais. Agora ela passou a rastejar o seu ventre na terra. Então, no versículo 14, nós temos esta sentença à serpente, o animal.
No versículo 15, a sentença que é aplicada aqui não é mais a serpente o animal, mas é a serpente o diabo. Você tem que lembrar Apocalipse, que a Bíblia vai chamar no capítulo 12 ela de a antiga Satanás e a antiga serpente. Então, essa figura da serpente, ela representa Satanás. E no versículo 15, aqui nós temos a sentença aplicada a ele. Quando nós lemos o versículo 15, o 14 e o 15, nós podemos aplicar aqui 3 conflitos que Deus está dizendo que vai ter. O versículo 15 diz assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus está dizendo à serpente, vai ter inimizade, vai ter conflito entre a tua semente, a tua descendência, a descendência da serpente, e a semente, a descendência da mulher. Quando nós olhamos aqui, então, nós vamos ver 3 conflitos. O primeiro conflito é o conflito natural, a inimizade do homem com a cobra, com a serpente, o animal propriamente dito. Você já notou que todos têm medo de serpente? Todos, eu não sei. Ontem eu estava com os irmãos comendo uma pamonha que me convidaram. Eles acham que o pastor também magro, quer engordar um pouco mais. Eu fui lá comer e começaram a falar de serpente, de cobra, tirar café, tem cobra, não sei aonde, tem um monte de cascavel e tal. Só a conversa provoca arrepio em algumas pessoas. Tem pessoas que têm tanto medo de cobra, que tem um nome dado, né? Ofidiofobia. Ofidiofobia é o nome dado à pessoa que tem medo extremo de cobra. Mas quando eu estava estudando, eu fui atrás de algumas pesquisas, eu encontrei uma reportagem do jornal O Globo, publicado no ano de 2013, portanto, 9 anos atrás, no dia 2/11 de 2013 foi publicado, em que neurocientistas, eles estavam dando explicação evolutiva do medo do homem das serpentes. É óbvio que aquilo que eles vão ver como uma evolução, nós vamos ver como um cumprimento da Bíblia. E o que eles dizem, o que eles defendem? Eles defendem que o homem tem medo da serpente, porque numa época, lá no início da evolução, quando havia muito desse animal na terra, os homens morriam com muita facilidade. Então, a evolução capacitou o homem, na sua visão, a distinguir as cores para ver uma serpente, mesmo camuflada entre folhas. Isso eles explicam. Aí eles fizeram pesquisa num laboratório japonês com 2 gorila, 2 macacos, assim, vai ficar mais fácil. 2 macacos japoneses, e que eles instalaram aqueles sensores no lado cerebral, numa área chamada como bulvinar, que é responsável justamente pela atenção visual. E esses 2 macacos, quando eles viam qualquer imagem, eles não sentiam nada. Mas quando colocavam uma imagem de cobra, eles tinham medo. Agora preste atenção, esses 2 macacos nunca tinham tido experiência com serpentes, com cobras. Eles nunca tinham visto uma cobra. Foram macacos criados em laboratório apenas para aquilo, para aquele teste, para aquela pesquisa. Agora, como pode 2 animais que nunca viram uma cobra, agora, ao ver uma cobra, ter medo? O cientista fala o quê? Não, isso é a memória cerebral da evolução. Eles vão dizer que é uma memória cerebral em que está armazenado na nossa genética, ou uma memória genética, que mesmo nós nunca ter visto, faz com que nós tenhamos medo. E diz eles que isto é um processo evolutivo. Só quando você vai na Bíblia, aqui no versículo 14 e o 15, você vê que não é consequência de um processo evolutivo, mas é consequência de algo que Deus já determinou. Haverá inimizade entre a serpente e o homem. É por isso que mesmo entre os animais do campo, a serpente é temida. Entre todas as bestas feras, entre todos os animais, Deus diz: tu será maldita. Então esse medo que há nos animais irracionais, e que também há em nós, e que a serpente foge de nós e nós fugimos dela,
é consequência dessa sentença que Deus aplicou sobre a serpente e o animal. Eu não sei se algum de vocês gosta de cobra, de serpente, seja ela qual for. Vocês levam para casa, cuide e trata dela como um animal doméstico. A não ser que seja, quando você olha para aquelas pessoas que tem aquelas cobras enormes que andam no pescoço, e você olha para o padrão de vida delas, na maioria são pessoas, na maioria, não estou dizendo todas, são pessoas que há um processo satânico na vida delas. Então essa inimizade, esse conflito, foi estabelecido lá, ainda no Éden, como sentença do pecado e da serpente ter se deixado usar pelo diabo. Mas o texto também nos aplica um segundo conflito. É o conflito entre a semente da mulher, a descendência da mulher, e a descendência de Satanás. Não, quando eu falo aqui descendente de Satanás, não que Satanás ele gera, não que Satanás ele dá luz ao diabo, os demônios dá luz a outros demônios, não. Mas é relacionado àquela terça parte dos anjos que diz em Apocalipse, que ele arrastou com a sua cauda, que ele convenceu a se levantar contra Deus. Então o segundo conflito é o conflito entre o homem e os demônios. Alguns estudiosos, eles acreditam que até aqui no capítulo 3, de versículo 15, Deus ainda não tinha sentenciado os anjos caídos. Dizem que até aqui esses anjos talvez nutriam a esperança de ser restaurado a comunhão com Deus. Mas a partir deste momento, eu não estou dando como uma palavra determinante, que não dá dúvida nela, não. Estou falando que dizem, se supõe, porque a Bíblia se cala sobre o respeito. Mas é a partir deste momento que o diabo, ele vai vir com toda a sua força contra a descendência de Adão e Eva. Então, se é verdade o que alguns estudiosos acreditam, que até aqui no versículo 15, Deus ainda não tinha sentenciado o diabo e os seus demônios, aqui eles entendem que para eles não há mais esperança, para eles só restam o castigo eterno. Então o que o diabo quer fazer? Ele quer guerrear contra o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus. Paulo ele vai dizer, em Efésios 6,12, que nós conhecemos de cor, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas é contra potestades, é contra os principados, é contra o príncipe das trevas, é contra os espíritos malignos que estão nas regiões celestiais. Há uma luta constante entre os filhos de Deus, que é a descendência de Adão e Eva, e existe contra os demônios. Há uma luta 24 horas por dia deles contra nós, nos atacando de todas as formas. Há pessoas que negligenciam essa guerra. Há pessoas que brincam de ser crente como se o diabo também brincasse de ser crente. A Bíblia fala para nós não negligenciar os ardis de Satanás. Quais são as nossas armas? A Bíblia diz que a oração e a palavra são nossas armas. Quais são as armas do diabo? É tudo aquilo que tem no mundo. Todo mundo. Tudo aquilo que há no mundo. Nós temos a oração e a palavra para usarmos, para vencermos essa guerra. Há um conflito aqui entre a descendência do maligno, entre a descendência daqueles que vieram de Adão e Eva. A Bíblia vai falar de filhos de Deus, e a Bíblia vai falar de filhos do diabo. Quando você lê a parábola do joio, em Mateus capítulo 13, e Jesus vai contar do versículo 24 ao 30 a parábola. Ele diz do dono da terra, que saiu para semear boa semente, mas dormindo os guardas à noite, veio o inimigo e semeou o joio. Aí Jesus vai explicar a parábola, e no versículo 36 a 43, ele está explicando. E no versículo 38, Jesus diz, olha, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e a má semente, o joio, são os filhos do maligno. Então a Bíblia fala de uma descendência de Deus, uma descendência do diabo. Aqueles que não obedecem à palavra de Deus, aqueles que não cumprem a palavra de Deus, eles são os filhos do maligno. Em Isaías eles são chamados de filhos rebeldes,
que tomaram conselho não de mim, e se cobriram de uma cobertura não do meu espírito. E nós estamos nesta guerra, porque a igreja é blasfemada, porque a igreja é perseguida, porque os crentes são motivo de chacota, e quem faz esse tipo de coisa são os filhos das trevas, os filhos do maligno. Agora, o que nós devemos usar contra eles? A mesma altura de palavra? Não. Oração, Bíblia, comunhão com Deus. Deus não nos permite usar nenhuma outra arma a não ser esta nesta guerra. Essa guerra é travada. O conflito é universal. Todo mundo, em qualquer canto da terra, aonde há alguém com fôlego de vida, ali tem um espírito maligno para tentá-lo, para destruí-lo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o poder desse maligno, ou a posição dele. Quando a Bíblia ela chama ele em Tessalonicenses 3:5 de o tentador. Ele vem para tentar, ele vem para nos destruir, ele vem para nos levar ao pecado. Quando a Bíblia chama ele de Apocalipse 12:10, o acusador de nossos irmãos. Querido, o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele está a todo momento querendo te tentar, ele está a todo momento te acusando. E a Bíblia diz que ele está diante de Deus, acusando dia e noite. Nós só estamos aqui e nós só vivemos o dia do amanhã, porque o Senhor Jesus intercede por nós, para que a misericórdia de Deus seja notória na nossa vida. Porque o diabo está lá, dia a dia, noite a noite, nos acusando. Ele nos tenta, ele nos leva a pecar, depois ele tira sarro e diz: olha, ele fez porque ele quis. Você conhece a história ilustrativa? Que um dia o diabo estava passando numa vila, e ele viu um burro amarrado, ele soltou o burro entrou numa plantação e destruiu a plantação. O dono da plantação viu o burro e matou o burro. O dono do burro viu que o homem matou o burro, foi lá e matou ele, matou o homem. Os filhos do homem viu que o cidadão tinha matado seu pai, foram e matou ele e toda a sua família. Aí a aldeia não ficou contente de ver aquilo lá, foi e matou toda a família do homem também, que tinha matado o burro. Aí chama o diabo e diz assim: você é culpado? Ele diz: eu não sou culpado de coisa nenhuma, eu apenas soltei o burro, e as coisas que fizeram. E o grande problema é que muitas vezes o diabo apenas solta o burro, e nós damos vazão à nossa tentação, ao nosso desejo, praticamos tudo e falamos assim: Deus, por que tu deixou eu praticar isso? Por que tu não me livrou disso? Deus disse. O Senhor diz assim: Pedro, o diabo pediu para brincar com você, mas eu intercedi por você. Eu pergunto para você: o diabo brincou com Pedro ou não brincou? Pedro não negou Jesus? O que o diabo precisou fazer diante de Pedro? Só colocar uma mulher primeiro, para dizer assim: tu és um deles. Ele diz: eu não sou. Aí começou todo o problema. Mas Jesus não havia intercedido por Pedro? Intercedeu. Mas então por que Pedro caiu? Porque a nossa vontade é a nossa vontade. Deus não nos fez robôs. Deus nos fez homens capacitados de livre-arbítrio, em escolher. Então o diabo é o inimigo, ele pode me tentar, ele pode me incitar, mas o ato de pecar sou eu que peco. Ele mostrou para Eva o fruto, ele torceu a palavra de Deus para Eva, mas foi ele que foi lá e pegou eu ia falar maçã, né? É o conceito popular que a fruta é uma maçã. Ainda que tem um menino lá em Alterosa que diz que era um coco, né? Foi um coco que, o fruto da tentação, que disse que Eva pegou e tomou. Então, a única fruta para você pegar e tomar é o coco. A Bíblia não fala que fruto é, mas foi ela que foi lá e pegou. O diabo pegou a fruta, ela que pegou. Então ele nos tenta, mas o ato de pecar é responsabilidade nossa. Por isso que a Bíblia diz assim: que Deus não tem o pecador por inocente. Eu opto pecar ou não.
Eu não sou mais escravo do pecado, você não é mais escravo do pecado. Nós somos libertos do pecado. Nós somos livres. Nós não somos mais escravos algemados, fazendo aquilo que nós não queremos. Porque o escravo faz aquilo que ele não quer, mas aquilo que manda, o seu Senhor manda nele. Mas o nosso Senhor não é mais o diabo. O nosso Senhor é o Senhor, Jesus Cristo. Ele nos libertou para vivermos em novidade de vida. E nós não atentamos para esta guerra. Mas há um terceiro conflito aqui, que é o conflito entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Na minha versão que eu li aqui, no versículo 15, diz, que é a versão revista e corrigida: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. A NVI, ela chega mais próximo do original, que ela vai deixar para nós da seguinte forma: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui está falando sobre o terceiro conflito, o conflito entre o diabo e o Messias. Esse versículo 15, ele é conhecido como broto é com B, né? Com P. Como é que fala em vez de broto? Proto-evangelho, que é o primeiro evangelho. Por que é o primeiro evangelho? Porque é a primeira anunciação de Deus, que ele vai enviar para esmagar a cabeça da serpente. Ainda que Deus vai sentenciar a mulher e Adão, mas antes da sentença de Deus a Adão e Eva, Deus dá uma mensagem de esperança. Qual a mensagem de esperança? Eu vou enviar vai nascer da mulher, e esse terá poder para esmagar a cabeça da serpente. Nós temos o primeiro anúncio que Deus enviaria o Messias. Por isso que é conhecido como proto-evangelho, primeiro evangelho, porque é a primeira boa notícia que se tem após a queda do homem. Deus está dizendo: vai vir que vai pisar na cabeça, mas tu vai ver o calcanhar dele. Porque a ideia que Deus está transmitindo já é de que vai morrer para esmagar a cabeça da serpente. Agora eu pergunto para você: qual é a magnitude de sofrimento entre uma cabeça esmagada e um calcanhar ferido? Uma pessoa que teve a cabeça esmagada pode voltar a ter poder, a viver? Não. Mas um calcanhar ferido pode ser curado ou não? Pode. Então aquele que teria o seu calcanhar ferido, ele seria curado. Porque Deus não apenas está falando da vinda do Messias para esmagar a cabeça da serpente, mas também Deus já está deixando claro que a ferida que a serpente vai fazer não terá poder para destruir o Messias. É por isso que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Mas a serpente, a chave da morte, a chave do inferno, foi tirado dela. Como diz muito, nem a chave da própria casa o diabo tem. Então no capítulo 3, versículo 15, nós vemos primeiro o Salvador prometido. E que o Salvador prometido, ele nasceria de uma mulher. Nota bem, que aqui é o descendente dela, não é o descendente do homem. Porque esse Messias não seria fruto de uma relação conjugal homem-mulher, mas o Messias viria de uma manifestação de Deus. E é por isso que diz a Bíblia que o Espírito Santo desce sobre Maria. Ele gera em Maria o Deus homem, o Deus encarnado. Então, o Messias prometido, ele é o Messias prometido através de uma mulher virgem. Nós vamos ver na Bíblia dizendo: uma virgem concebeu. Porque ele não é fruto de uma relação homem-mulher, ele é fruto da manifestação de Deus. O Espírito Santo concebeu em Maria o Messias. Segundo, que essa semente, o Messias, ele feriria a cabeça da serpente para conquistar o poder sobre o pecado.
Quando eu digo que nós não precisamos pecar, que nós não somos mais escravos do pecado, é porque Cristo conquistou na cruz, ao esmagar a cabeça da serpente. Quando você lê Colossenses capítulo 2, diz que o Senhor despojou o inimigo. O que é despojar? É pegar a sua arma, é pegar a sua riqueza, é pegar o seu poder. Pastor Fábio, não sei se é Fábio Júnior, alguma coisa Júnior, da igreja Sal da Terra de Goiânia, ele costuma dizer que o diabo, ele é como um pitbull numa corrente que Deus está segurando. Porque o diabo, ele só pode tocar em mim e você se Deus permitir. O diabo não pode fazer nada contra nós se Deus não der a autorização. Nada. Ele pode latir, ele pode rugir como um leão, diz a Bíblia, mas ele não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque nós fomos libertos, porque Cristo conquistou o poder que o diabo tinha sobre nós, e ele não tem mais. Algumas pessoas dizem assim: o crente cai endemoniado. Não, o crente não cai endemoniado, se cai endemoniado porque não é crente. Uma pessoa que diz que é crente e manifesta nele o diabo, é porque ele está disfarçando dentro da igreja. Ele tem nome de que vive, mas está morto, conforme diz Apocalipse. Porque o diabo, ele só entra em casa vazia. Agora, casa habitada por Deus, o diabo nem chega perto. Então, meu querido, o diabo não tem poder sobre... o diabo veio e fez eu fazer isso. Não. A não ser que você não está mais ligado em Cristo. A não ser que eu não esteja mais ligado em Cristo. Aí ele faz de nós o que ele bem entender. Mas se nós estamos ligados em Cristo, ele não tem poder nenhum mais sobre a minha vida, nem sobre a tua vida. O diabo fez eu beber, o diabo fez eu fumar, o diabo fez eu adulterar, o diabo fez eu prostituir. Eu não sou advogado do diabo. Mas nós temos que olhar para a Bíblia e analisar a Bíblia e viver a Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro que uma alma liberta, ele tem poder de entrar e sair sem se contaminar. Quando Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, ele não fala apenas de entrar e ficar dentro. Ele diz: entrará, sairá, mas vai estar encontrando pastagem verde, vai estar em plena comunhão. Uma vez que fomos libertos, estamos libertos. E conhecereis a verdade vos libertará. Somos libertos pela verdade da palavra de Deus. Eu muitas vezes como pastor já atendi pessoas que falaram: não aguentei, o diabo veio, pastor. Querido, não mente para você mesmo. Muitas vezes nós nos deixamos enganar para achar que a culpa vai ser amenizada, para achar que nós não vamos sofrer tanto com o nosso subconsciente nos condenando. Não. Se nós fomos libertos por Cristo, nós pecamos não por obrigação, nós pecamos por opção. Nós não somos obrigados a pecar, mas nós podemos pecar, não porque nós fomos obrigados, mas porque nós quisemos pecar. A turma diz assim: o tempo da lei era muito difícil, porque a lei dizia contra isso, contra aquilo outro. A lei, ela condenava as ações. A graça é muito mais difícil, porque na graça é condenado não as ações, é condenado a intenção. Antes de nós trazer a ação de qualquer coisa, nós primeiro tivemos a intenção de fazer. E lá onde surge a intenção, já começa a condenação. Então a graça é muito mais difícil do que a lei, mas ela é graciosa, porque na lei você tinha que lutar com a sua própria força. Agora nós temos a força do Espírito Santo em nós, que nos ajuda. Mas se o Espírito Santo em nós nos ajuda, então por que eu peco? É porque ao invés de nós dobrarmos os joelhos e clamar ao Espírito Santo ajuda, nós preferimos negligenciar e fazer o pecado. Eu não sou perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Tem ninguém perfeito. Todo mundo miserável, pecador. A natureza pecaminosa grita dentro de nós. Tem um livro
Vai me falhar agora o nome. Hoje eu estou com a língua pesada, mas de um doutor, né? Uma hora ele é monstro, outra hora ele é médico. A Vitória deve saber bem que livro é esse. Eu esqueci o nome do livro. É doutor não sei o que lá e já não lembro mais. Mas ele é um médico. Mas no momento que ele vira um monstro, faz o que ele não quer fazer. Todos nós trazemos esse monstro dentro de nós. Você já notou que tem coisas que você faz que você diz, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Que de repente aquilo aflora. E quando você vê já é tarde. Porque nós não dominamos o monstro dentro de nós. Alguém disse que a carne é como um cachorro. É como um animal. Se você alimentar ele, ele vai ser forte. Mas se você tirar o alimento dele, ele vai enfraquecer. O animal pode ser o mais terrível que for. Mas se você deixar ele sem comida, ele vai enfraquecendo, 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 até não ter mais força para nada. É um monstro que está em nós. Se nós alimentamos eles com o prazer da carne, nós não temos poder para vencê-lo. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito e deixarmos de alimentar a carne, nós conseguiremos viver uma vida santa. Então, o Senhor Jesus, ele veio, ele feriu a cabeça de Satanás, ele tomou o poder do pecado de Satanás, de modo que Satanás não tem mais poder sobre nós. Agora nós podemos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E por último, que eu já falei, mas eu devo dizer, que a primeira promessa a respeito de Jesus, que ia vir remir a humanidade, é ao mesmo tempo uma profecia da sua morte, mas também uma profecia da sua ressurreição. Ele vai esmagar a tua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Cristo nasceu. Nós vamos quinta-feira aqui numa cantata comemorar e nos lembrar do nascimento dele através de louvores. Não importa se não seria em dezembro, seria em abril o nascimento dele. O importante é nós comemorarmos que o Messias nasceu, viveu sem pecado, foi tentado, resistiu à tentação, ofereceu-se como sacrifício aceitável a Deus, foi morto, foi ferido no calcanhar, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que ele, ao ressuscitar, Isaías 53 vai dizer que ele subiu ao céu, assentou à direita de Deus, e de lá ele intercede por nós pecadores. Queridos, concluindo o capítulo 3, houve a sentença sobre Adão e Eva. Eva, você vai sentir dor no parto, o seu desejo será para o teu marido. Adão, você vai suar para comer agora, porque a terra foi amaldiçoada. E é interessante notar em Gênesis 3, que só a serpente e a terra amaldiçoada. Deus não amaldiçoou o homem nem a mulher. Deus não amaldiçoou, não encontra a palavra maldição acerca do homem e da mulher, porque foi Deus que fez. Assim como ele fez todas as coisas, mas ele fez o homem para estar com ele em comunhão. E Deus, antes da sentença, ele já aplica a solução, que é a vinda do Messias. Adão e Eva é expulso do paraíso. Agora tem que lavrar a terra, tem que comer do suor do seu rosto, e a terra amaldiçoada vai começar a nascer espinho, ele vai se machucar. Mas o Senhor deixa a esperança da vinda do Messias. Queridos, todos nós pecamos, todos nós erramos. Até quando nós não queremos, parece que nós somos levados por nossa concupiscência, diz Tiago, a pecar. Mas a Bíblia vai nos deixar o conselho: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, saiba que temos um advogado para com Deus o Pai, Jesus. E Ele é a propiciação. Ele se põe no nosso lugar. Ele propicia a nós o direito. Ele é a propiciação de nossos pecados. Mas não só por causa dos nossos pecados, mas por todo mundo. Ele se coloca no nosso lugar, para que através do sangue dele, nós possamos ser purificados, santificados, e possamos entrar no céu. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Jesus por essa notícia? Então, apesar de todos os teus erros e pecados,
Você tem em Cristo a solução. Você tem em Cristo a salvação. Você tem em Cristo o perdão. Você tem em Cristo a restauração. Amém? Deus abençoe os irmãos.